Nos próximos 10 minutos você vai parar de se sentir travada e finalmente descobrir os seus próximos passos. Porque eu sei que... Se você clicou nesse vídeo é porque tem uma parte sua que se sente travada, confusa, como se todo mundo tivesse um mapa, menos você. Mas, e se o problema não for você? E se o problema for só o caminho que você tá tentando usar pra sair desse lugar? Porque quando a gente tenta forçar a saída de um travamento, a gente se esgota. E o pior, começa a acreditar que tem algo de errado com a gente. Mas não é bem assim. Eu acreditei nisso por muito tempo. Até entender que existem 3 mudanças simples que você pode fazer a qualquer momento pra se destravar de qualquer coisa. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como aplicar essas mudanças na sua vida ainda hoje. Antes de você continuar, você precisa saber de uma coisa. Esse vídeo quase foi deletado. Eu regravei ele inúmeras vezes. Teve uma hora que eu quase desisti de postar. Só que eu também sempre oro pra que cada um dos conteúdos que eu posto sejam a resposta de oração de outra pessoa. E tinha alguma coisa que não me deixava desistir de postar esse vídeo. Então eu acredito do fundo do meu coração, e eu digo isso com muito temor e tremor, de que se você tá aqui hoje, é porque tem algo nesse vídeo que o Criador do Universo queria que você escutasse. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um exemplo, mas esse vídeo é um lembrete de que você não é esquecido, de que você é amado, de que você não tá sozinho. E se você pedir um sinal disso, esse é esse sinal. Tá bom, vamos continuar. Me diz se você já viveu isso. Você tenta começar uma tarefa simples, mas parece impossível de se concentrar. Tudo te distrai. Tudo te irrita. Você tem várias ideias, mas não consegue começar nenhuma. E aí começa aquela vozinha na sua cabeça. Será que eu tô me sabotando? Nossa, eu sou muito preguiçosa. Meu Deus, eu não consigo levar nada a sério. Oh, minha querida ouvinte. E se nada disso for verdade? E se o que estiver acontecendo com você for só cansaço? E o pior, e se você não estiver nem se permitindo admitir isso? Você não é preguiçosa, amiga. Na maioria das vezes, a senhora tá só cansada. A gente vive numa correria tão grande que o cansaço virou o nosso estado padrão. A gente se exige muito, a sociedade exige muito da gente. E quando o corpo começa a dar sinais, a gente ignora, porque a gente aprendeu a sermos o quê? Mocinhas fazedoras, a seguirmos mesmo quando a gente está no limite, porque parar parece que significa fracassar. E a senhora sabe o que acontece quando a gente vive nesse estado de exaustão constante, tentando fingir que está tudo bem o tempo todo mesmo assim? Chega um momento onde é inevitável. A gente se sente perdida, desconectada, sem clareza. Porque tentar encontrar uma direção quando você tá esgotada é igual tentar ler um mapa no escuro. E é aí que entra a primeira mudança que pode te destravar. A mudança de passo. Mudar de passo é tentar parar de forçar um ritmo que você não consegue sustentar. É respeitar o tempo do seu corpo. É entender que muitas vezes você não tá sem direção, você só tá sem energia. Então, antes de achar que essa resposta vai vir de algo do lado de fora, se pergunte: será que eu tô cansada e preciso desacelerar? Porque às vezes o primeiro passo para se reencontrar é descansar, é desacelerar. Mas e se desacelerar não for o suficiente? E se na verdade você só tá tentando se reencontrar na estrada errada? Agora que a senhora já desacelerou um pouco, me conta uma coisa. Você tá tentando se reencontrar sem sair do lugar? Tipo assim, a senhora está no mesmo sofá, assistindo a mesma série, olhando pra mesma parede que já te viu chorar 3 vezes só essa semana, e quando você sai de casa, você vai pra academia e ouve a mesma playlist que você sempre ouve na esteira e vai fazer a mesma série de musculação que a senhorita está fazendo há um ano. Spoiler, os personagens da academia já notaram isso, mas eles não falam nada pra você poder não ficar envergonhada, tá? Talvez a sua mente não esteja travada, ela só esteja entediada, rodando no mesmo circuito, tipo um hamsterzinho mental. E aí, mesmo que você tente pensar diferente, os pensamentos estão sempre girando no mesmo circuito, porque você tá tentando mudar por dentro, mas continua no mesmo lugar do lado de fora. E aí que entra a mudança de posicionamento. Antes de mudar a sua vida inteira, talvez você só precise trocar de cenário. Mudar o onde para destravar o como. Sabe aquele insight que nunca aparece? Aquela ideia que nunca vem? Eles podem estar te esperando em outro canto da casa. Ou naquela cafeteria que você acha super bonitinha e sempre passa em frente, mas você nunca entra. Ou numa caminhada sem fone, só com o barulho do parque.
Ambiente repetido provavelmente vai te trazer pensamento repetido. Você não precisa fugir da sua vida ou entrar em um avião pra Paris. A não ser que dê pra você entrar no avião pra Paris. Porque se der, minha filha, beijo, vai com Deus, diz oi pra Torre Eiffel por mim e se divirta comendo macarons. Macarons, enfim, se divirta comendo docinhos franceses. Mas talvez o que você precise mesmo é mudar a sua posição dentro da sua própria vida. Literalmente. Se você tá se sentindo perdida, talvez não seja porque tudo precisa mudar. Talvez seja só porque você tá vivendo essa história em um cenário só e esqueceu que existem muitos outros cenários possíveis que você pode explorar. Mas e se, mesmo isso, não destravar você e te der clareza sobre o seu próximo passo? Não se preocupa que eu não vou desistir de você, querido ouvinte. Porque se nem isso der jeito, talvez o que você precise não seja uma mudança de lugar, mas um novo olhar sobre o lugar onde você já está. Às vezes, não é um mundo que precisa mudar, é o jeito que a gente olha pra ele. Porque agora você desacelerou, você mudou de lugar, mas talvez ainda se sinta travada. Talvez ainda sinta que nada tá se encaixando muito, né? Se você tá assim agora, o que pode estar te prendendo pode não ser o seu passo, nem o seu posicionamento, mas a sua perspectiva. A mudança de perspectiva acontece quando o mundo por fora continua igual, mas alguma coisa muda dentro de você. Você começa a ver o seu tudo de outro jeito. Porque, dependendo do seu estado emocional, a mesma situação pode parecer completamente diferente. Já aconteceu com você que um dia alguém te cortou no trânsito e você ficou tipo, ok, tudo bem. E outro dia alguém te cortou no trânsito e você começou a falar palavras que você nem sabia que você sabia daquelas palavras? Tudo bem, a gente não conta pra ninguém, tá? Porque, dependendo do seu estado emocional, a mesma situação pode parecer completamente diferente. Um não vira rejeição pessoal. Um erro vira prova de que você não é boa o suficiente. Uma pausa vira fracasso. Mas, e se o que você tá chamando de fracasso for só parte do processo? Tem uma história que eu vi uma vez e eu nunca mais me esqueci. Era sobre uma semente. E antes de você falar assim, nossa, Isabelle, semente? Continua aqui comigo que vai fazer sentido, senhora. Tinha um fazendeiro que escolheu com todo carinho uma semente muito especial. Ele cavou a terra, plantou a semente, cobriu e foi embora. Lá dentro, no escuro, a semente entra em pânico. Ela se sente esquecida. Sozinha, ela pensa, meu Deus, será que ele esqueceu de mim? Por que ele me deixou aqui? Dias passam, chove, faz frio, faz calor e tudo que ela vê é escuridão. Mas o que ela não sabia é que do lado de fora o fazendeiro estava cuidando de tudo, regando, adubando, protegendo, até que um dia a semente brota e ela finalmente entende. Ela nunca esteve sozinha. Ela só estava sendo transformada no tempo certo, no ritmo certo, com raízes, antes das flores. Talvez você também esteja nesse lugar escuro, nesse lugar em que nada parece fazer sentido. Mas e se esse for só o solo onde a sua próxima versão está sendo formada? Você não está atrasada, você só está em processo. Se você quiser começar a mudar a forma como você está vendo esse processo, aqui vão 2 perguntas que são maravilhosas e me ajudam muito e eu espero que elas te ajudem também. Essa história que eu tô me contando, ela é verdade ou ela é o medo falando por mim? Se eu olhasse pra isso com compaixão, o que eu veria diferente? Às vezes, é só isso que a gente precisa. Uma nova pergunta pra ver a mesma vida com novos olhos. Mudar a perspectiva não é fingir que tá tudo bem, não é tapar o sol com a peneira. É coragem emocional, é olhar de novo, com mais contexto, com mais compaixão, com mais verdade e sabedoria. Então, se você ainda não sabe exatamente o que quer fazer, tá tudo bem. Essa confusão mental também é um sinal de que você tá em transição, de que você tá pensando diferente, que você tá mudando por dentro. Agora, só falta mais uma coisa pra fechar esse ciclo. Coloca uma dessas mudanças em prática, mesmo que seja só um passinho. Descansar, trocar de ambiente ou escrever uma nova versão da história que você tá contando pra você mesma. Não precisa ser perfeito, não precisa ser monumental, só precisa ser seu e começar
hoje. Agora. E se esse vídeo te trouxe um pouco mais de clareza do por onde começar, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Qual dessas 3 mudanças você mais precisava hoje? Mudança de passo, mudança de posicionamento ou mudança de perspectiva? Estou curiosíssima, por favor, me contem nos comentários. E se você pensou em alguém enquanto assistia esse vídeo, isso não é o acaso. Manda esse vídeo pra essa pessoa, porque muitas vezes tudo que a gente precisa é que alguém pegue na nossa mão e fale: ei, você não tá sozinho. Vamos juntos. Eu tô muito orgulhosa de você por hoje ter dado mais um passo rumo a criar uma vida que você ama, a sua vida dos sonhos. A gente tá construindo isso juntas, um passinho de cada vez. A gente se vê logo logo. Tchau, tchau!